Segredos do CS, uma das minhas melhores aulas, uma das aulas que mais gera valor para a turma aqui que acompanha a gente. Você que não sabe, essas aulas aqui a gente faz todos os meses, pelo menos uma ou duas vezes por mês, onde eu abro a porta da cozinha, né, da minha empresa, mostro tudo que a gente faz em real time, e te apresento exatamente como replicar os mesmos princípios que a gente aplica na High Scale no seu negócio também, de high ticket, beleza? Essa é uma aula crucial para você que é dono de empresa, para você que vende negócio, vende soluções caras para o seu cliente na ponta, não importa se você venda mentoria, SaaS, serviço, consultoria, agência, franquia, não importa o seu segmento, se você vende solução para o seu cliente, cobra caro, ter sucesso do cliente implantado na sua empresa, ter uma cultura de CS, ter uma área de CS, ter boas práticas de CS, ter acesso aos segredos do CS, que é a grande promessa dessa aula, é crucial, não é opcional, você precisa dominar o que eu vou te mostrar nessa aula. Alguns anos atrás, ter áreas de CS era algo opcional para empresas que eram maiores. Hoje é algo obrigatório. A área de CS, inclusive, vem antes da área de vendas nas empresas hoje em dia, o que era completamente ao contrário da minha metodologia lá atrás, né? Então, o que a maioria das pessoas fazem hoje no mercado é criar um produto aleatório, começar a vender, 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 vender. Quando dá problema na entrega, ele vai lá e cria uma área de CS. E aí ele monta, quando ele vai criar a área de CS, ele já tem três vendedores, três pré-vendedores, um gerente de vendas, aí ele vai lá para o CS. Quando na realidade devia ser ele o vendedor até ele ter uma área de CS escalável, uma entrega escalável, e aí sim poder montar uma área de vendas que vai escalar o negócio, e não o contrário. Então, a maioria das empresas hoje do mercado de marketing digital, do mercado de serviços high ticket, desses mercados onde é, é prezado muito pela venda, são empresas sales-led growth. São sales-led growth companies. E sales-led growth companies são empresas que têm seus crescimentos liderados pela área comercial, pela área de vendas. Quando na realidade as empresas que mais performam no mundo são empresas product-led growth, né? Product-led growth companies, ou seja, empresas lideradas por produto, empresas que crescem e lastreiam suas operações em bons produtos, em produtos que entregam transformação de fato para a vida do seu cliente. São empresas de solução as a service. Quem está no jogo de vender mentoria porque é fácil é leigo. Você tem que estar posicionado no jogo de vender soluções as a service para o seu cliente. E se você fizer isso, você vai construir um império usando a internet como um meio e transformando muitas vidas. Mas na base, o que você precisa é sucesso do cliente, por isso que essa aula é tão importante. E aqui eu vou abrir literalmente o capô da Highscale, vou mostrar para vocês o motor, vou mostrar para vocês as engrenagens, vou mostrar para vocês tudo que eu faço na High Scale e no portfólio de empresas do High Capital, quando o assunto é Customer Success, sucesso do cliente, implantar soluções as a service para transformar a vida das pessoas. Porque quanto mais gente você transforma, mais dinheiro você faz, quanto mais dinheiro você faz, mais dinheiro ainda você faz e mais impacto você faz. Então, é um ciclo positivo do bem, onde você, transformando a vida dos seus clientes, ganha muito dinheiro. Então, a Highscale nada mais é do que uma empresa que vai formar 1.000 high founders até o final de 2030, ou seja, 1.000 fundadores de empresas que faturam pelo menos 1 milhão. A gente tem esse propósito muito claro e são high founders de empresas que de fato têm sucesso do cliente como core, empresas que de fato transformam seus clientes lá na ponta, empresas que de fato se preocupam com pós-venda, empresas que de fato são product-led growth companies. Então, é isso que eu acredito, é isso que eu vim fazer no mundo e um pouco mais. Esse é o começo do que eu vim fazer no mundo, mas eu tenho certeza que essa aula pode ser um pouco do passaporte para vocês de fato atingirem muito lucro, muita escala, muita previsibilidade com a vida leve. Uma vida onde você transforma na ponta os seus clientes, porque a vida não é leve se você trabalha pouco, a vida é leve se você trabalha com propósito. Então, empresas de sucesso do cliente são empresas de propósito. E o que eu vou mostrar para vocês, além do tático, do estratégico, de plugares de CS, é no final do dia o passaporte para você ter uma empresa com propósito, uma empresa que transforma o seu mercado, uma empresa que impacta o mercado, assim como o High Scale impacta, High Group impacta. E no final do dia, se você faz isso na sua empresa, você vai colher muito. E o nosso papel é formar high founders que tenham uma vida com propósito e, consequentemente, desbloqueiam a high life, que é o lucro pesado e a vida leve. Então, essa interseção entre o lucro pesado e a vida leve, ela é desbloqueada a partir do momento que você opera tendo uma empresa baseada em sucesso do cliente, que é o que a gente faz nas nossas empresas, é o que a gente faz nesse mercado, beleza? Então, a aula de hoje
ela é uma verdadeira aula completa, sem esconder nenhum segredo sobre como garantir de fato o sucesso dos seus clientes. Como é que você pode literalmente fazer com que o seu pós-venda gere mais lucro líquido do que o seu time comercial, tá? Então, a maior área da minha empresa hoje é minha área de entrega, não é minha área comercial. E eu acredito que se a sua empresa tem uma área comercial maior do que a sua área de entrega, talvez você não opere usando o high profit, que é o modelo mental e o modelo de negócio das empresas que mais geram lucro líquido e geram vida leve para os seus fundadores. Então, se a sua área de vendas é maior que a sua área de entrega, meu amigo, alerta na cara. Então, eu vou te mostrar exatamente como é que você faz com que o seu pós-venda gere mais lucro líquido que o seu time de vendas, tá? Se você está aqui hoje, muito provavelmente você é mentor, consultor, dono de agência, dono de SaaS B2B, tem alguma solução high ticket, sente que o teu pós-venda é mais um apaga-incêndio do que um motor de lucro. Se você possui clientes ou mentorados que não alcançam o resultado prometido e se tornam detratores da sua marca, se você acha que a culpa é dos seus próprios clientes por não executar o seu método, acaba resultando em falta de resultado para os clientes e não renovações. Se você tem medo de vender a sua solução parcelada em 12 vezes ou mais no boletão, porque no fundo você não confia que a sua entrega vai segurar o seu cliente por 12 meses. E se você quiser sair do operacional de entrega, ter mais liberdade e ver seu negócio escalar de forma sustentável, sem que você seja um autônomo que escalou. Qual que é o grande problema do mercado digital? É que a maioria das pessoas são autônomos que escalaram. Autônomos que, via conteúdos na internet, mentorias na internet, descobriram como é que vende um pouco mais caro, como é que entrega com um pouco mais de escala, mas não descobriram verdadeiramente como montar sistemas de lucro líquido. E aí eles vivem o jogo do autônomo. O que que o autônomo faz? Ele troca suas habilidades e seu tempo por dinheiro em troca de previsibilidade. O que que o autônomo gosta? Ele gosta de reconhecimento do cliente. Então, o que que o autônomo faz? Ele troca o tempo dele por dinheiro para ver o cliente dele feliz. E nada de errado com isso. O problema é que você nunca vai crescer fazendo isso. Só que o que que você vê no Instagram o dia todo? Você vê empresários, você vê investidores, você vê investidores e empresários de altíssimo sucesso fazendo coisas nos negócios deles que você também quer fazer. Você também quer fazer. E aí você tenta fazer o que o empresário faz, o que o investidor faz, com cabeça de autônomo. E o que que acontece com você? Você toma no cu. E aí você tem o quê? Burnout. Burnout, porque você tenta fazer o que o investidor faz, o que o empresário faz, sem pensar como ele pensa. Esse é o grande problema do mercado digital. Isso gera o que eu chamo de pirâmide do burnout. Qual que é a pirâmide do burnout? É a pirâmide de você sendo autônomo, trocando seu tempo por dinheiro numa corrida infinita dos ratos, tendo que vender mais para pagar a conta, porque a sua entrega, por ser você, não tem qualidade, não tem escala, então teu cliente sai, você vive atrás de clientes novos, e enquanto você tenta fazer o que os grandes caras do mercado estão fazendo, porque você vê no Instagram, você tenta adaptar para sua realidade sem pensar como ele pensa. Então você vê o cara comprando uma ilha, você quer comprar uma ilha, mas você não pensa do jeito que o cara que compra uma ilha pensa. Você vê o cara andando de helicóptero, você quer andar de helicóptero, mas você não pensa como o cara que anda de helicóptero pensa. E aí o que acontece? Você quebra com burnout. E aí, esse é o grande mal do mercado digital hoje. É um mercado que ele é lastreado em ego. Ele é um mercado lastreado em Instagram, mostrando o que investidores e empresários fazem nos seus negócios, para um bando de autônomo que está na base da pirâmide, na corrida dos ratos, tentando fazer o que esses caras fazem, sem pensar como eles pensam, porque eles não ensinam a base de tudo, que é a filosofia, que é a capacidade de questionar o sistema, que é a capacidade de pensar fora da caixa e pensar, pô, será que eu não estou numa roda dos ratos, não, trocando meu tempo por dinheiro, comprando de um cara que ensina outro cara a vender outro cara. Será que eu não estou na pirâmide do burnout, não? Como é que eu faço para sair disso? Como é que eu faço para construir um negócio que tenha mais lucro? Como é que eu faço para ter um negócio que não tenha tanto risco de entrega? Como é que eu faço para ter um negócio que leve meu propósito mais longe no mundo? Como é que eu faço para montar um sistema de lucro líquido que possa escalar minha mensagem no mundo enquanto me deixa rico? Como é que eu posso aposentar todas as minhas próximas gerações? E aí você começa a questionar o sistema que você está inserido e você passa a tomar decisões diferentes. E o que a gente ensina, turma, além de método de negócio, High Scale é uma escola de negócio, High Scale é uma consultoria.
A maior da América Latina é especializada em empresas high ticket, mas assim, a gente não ensina apenas métodos de negócio, a gente ensina sim as melhores práticas de negócio para você crescer a sua empresa, mas a gente ensina um modelo mental, a gente ensina uma filosofia, e essa filosofia se chama High Profit. A filosofia do High Profit, ela te provoca a pensar não como autônomo, não como empregado, mas como empresário e como investidor. E se você pensa como empresário e como investidor, BUM! Você prospera. Porque enquanto o autônomo está trocando tempo por dinheiro, está buscando feedback do cliente, o empresário está trocando recursos escaláveis por mais dinheiro, construindo sistemas de lucro líquido que escalem sua mensagem no mundo. Enquanto isso, o investidor está construindo múltiplos sistemas desse. O que que os empresários fazem? O que que os investidores fazem? Eles trocam recursos infinitos por mais recursos infinitos. O que que autônomos e empregados fazem? Eles trocam o seu ativo mais escasso por migalhas e por moedas. Qual que é o ativo mais escasso que nós temos? O tempo. O que que o autônomo faz? Ele troca o tempo dele por moeda. O que que o empresário faz? Ele monta um sistema de lucro líquido. O que que o investidor faz? Ele monta múltiplos sistemas de lucro líquido. Porque ele consegue montar esses sistemas não utilizando o seu tempo e nem apenas o seu dinheiro. Ele usa todos os recursos, porque ele tem alavancagem. E o que que o High Profit é? É um modelo mental que te leva a pensar como empresários e investidores, mesmo que hoje você tenha faturamento de autônomo, tamanho de autônomo e negócio de autônomo. E aí você muda as suas decisões e você sai da pirâmide do burnout. E se você sai da pirâmide do burnout, você finalmente atinge a High Life, que é a vida leve com lucro pesado, que tanto a gente fala há anos. Isso é a High Life, cara. Minha mãe tem tatuado High Life aqui no braço, cara. High Life, eu falo dessa porra há 2 anos e meio. E antes era faturamento pesado com vida leve. E parecia algo extremamente voltado para o ego, porque faturamento é ego e vida leve sem trabalhar é ilusão. Não faz sentido. Não é sobre faturar muito e trabalhar pouco. É sobre lucrar muito e trabalhar com propósito. Porque você tem genuinamente uma empresa de CS, uma empresa de sucesso do cliente, uma empresa que transforma o seu cliente as a service em escala. Você montou um sistema que leva seu conhecimento para longe através de um produto, um serviço, uma solução as a service, que transforma a vida daquele cara. E ao transformar a vida daquele cara genuinamente, em escala, você fica rico. E você finalmente sai da pirâmide do burnout. Você finalmente sai desse sistema filha da puta que te corrói todo dia, que te faz vender almoço para pagar a janta e te leva apenas ao burnout. Enquanto você, do outro lado, tem um sistema mental, um modelo mental que é high profit, que é o que fundamenta toda a nossa tomada de decisão, que é o que fundamenta cada escolha de negócio nossa e que te leva a construir um império geracional. É isso que você vai aprender nessa aula. Não é uma aula de CS. Apenas. O que que eu estou fazendo com vocês? Eu estou vendendo filosofia, não estou vendendo método apenas. Entende, cara? É isso que você precisa no seu negócio. É isso que eu vou te ensinar nessa aula. Fica até o final que o bagulho vai ficar louco, porque depois desse encontro você não vai depender apenas de novos clientes para gerar caixa. A gente vai estruturar uma área de sucesso do cliente que garante o resultado do seu cliente ao mesmo tempo que gera lucro para o seu negócio. Eu preciso dar um contexto para vocês de como era o mercado nos últimos 5 anos para que vocês entendam para onde está indo o mercado nos próximos 5 anos. Isso aqui, de novo, é uma aula de história do mercado digital. Prestem muita atenção no que eu vou falar aqui, porque assim como o professor de história da escola falava para você que história serve para você ver os padrões do passado que se repetem no futuro, muitos dos padrões que aconteceram no passado do mercado digital vão se repetir num cenário totalmente diferente nos próximos 5 anos e que você precisa entender isso se você quiser continuar vivo nos próximos 5 anos, tá? A gente vai ver um cemitério de empresas que hoje são grandes, mortas nos próximos 5 anos com esse fenômeno de AI, esse fenômeno da economia que o mundo está mudando completamente. Então, a história desse mercado dos últimos 5 anos diz muito sobre os próximos 5 anos desse mercado, sobre o futuro de AI. Vou compartilhar um pouco da minha visão aqui com vocês nesse sentido, tá? 2020 a 2022, que foi quando a gente fundou o Highscale, então o Highscale é um negócio que vai fazer 6 anos ano que vem, a gente tinha um panorama de mercado que era o seguinte, o mercado de infoprodutos e educação
online estava sangrando. 99% do mercado vendia produtos de até 2, 3 mil reais com lançamentos e perpétuos. E a gente viu um cenário onde o CAC, custo de aquisição de cliente, ele estava cada vez mais alto, com margens desaparecendo. Minha solução na época foi lançar um posicionamento sobre LTV. Então, meu posicionamento era foco no LTV. Foi um dos primeiros posicionamentos da Highscale. Até que isso evoluiu para o High Ticket no Perpétuo, que foi o que virou nosso jogo. High Ticket no Perpétuo, ele, nessa época de 2020 a 2022, deixa de ser uma sacada a mais, um funil a mais, o cara plugando um negócio, tornou o produto principal e o modelo de negócio desses caras. Então aqui eu tenho Perdomo, que nesses anos sai de 500 mil ano para 15 milhões ano, Polite, que sai de 2 milhões ano com prejuízo em lançamento para 26 milhões ano com 30% de margem, e mais de 250 cases de empresas multimilionárias que a gente formou nos últimos 5 anos com Highscale, porque a nossa missão é formar 1.000 empresas milionárias até o final de 2030. A gente formou quase 300 empresas milionárias nos últimos 5 anos, e até nos próximos 5 anos a gente tem que formar mais 700. A sua empresa pode ser uma delas. Esses caras, eles pararam de brincar de vender curso e construir empresas de verdade. Então, Perdomo tem quase 70 funcionários, Polite tem quase 70 funcionários. Nosso grupo combinado já gerou mais de 10 mil empregos no mercado digital nos últimos 5 anos. A gente tem um impacto muito forte nesse mercado. Era empresas que, pô, Polite tinha 3 colaboradores, tem 70 hoje, cara. Então, assim, o nível de emprego que a gente gera, impacto que a gente gera na economia é um negócio assustador através desse modelo de pensamento, esse modelo de negócio. E o que era um mercado azul virou um mar vermelho. O high ticket virou commodity, porque todo mundo começou a oferecer calls de 30 minutos, diagnósticos gratuitos. O que antes era diferencial virou padrão. E a inflação de CAC ela chegou novamente, só que no mercado de high ticket. Então, a gente vinha de um mercado onde as margens eram muito altas, que ao longo do tempo, conforme sofisticou depois da pandemia, as margens diminuíram com custo de aquisição alto por causa de Facebook e concorrência. A gente vem para um novo mercado que a gente mesmo traz para o Brasil, que é o High Ticket no Perpétuo, lança essa categoria, ela se torna durante 3 anos a categoria mais aquecida do mercado, onde até o Érico Rocha começou a ensinar high ticket uns 3, 4 anos depois que a gente começou, porque de fato não dava para ignorar esse movimento. Aí todo mundo começou a fazer isso. O que aconteceu? O CAC subiu. E aí o CAC, cuja aquisição de clientes, ele inflacionou para produto high ticket, porque antes era tráfego e vendas, hoje tem tráfego, time de marketing, time de venda, tráfego cada vez mais caro, salários cada vez mais caros, estruturas cada vez mais complexas, que tornam cuja aquisição de um cliente de high ticket muito alta, e a gente volta para onde? Para o mesmo problema. E em 2024, por não ter adaptado o meu modelo de negócio para essa realidade, tanto quanto eu deveria, do tamanho de negócio que a gente já era. Em 2023, a gente foi uma empresa de 15 milhões de receita, então a gente faturou 15 milhões de reais na Highscale em 2023, 2 anos atrás. Em 2024, a gente tinha um plano de faturar 30, 40, e a gente faturou 12 milhões de reais, e a minha empresa ela quase quebra. Por quê? Porque eu sofri e vivi desse exato movimento de inflação de CAC. Eu vi meu custo para trazer um cliente explodindo. Eu vi meu CAC indo para mais de 40 mil reais, e o ticket médio de primeira compra para 30 mil reais. A gente teve 1,5 milhão de reais em prejuízo, e eu estava literalmente pagando para trazer cliente novo. E olha que eu tenho um negócio de high ticket, eu tenho margem. Imagine se eu vendesse um produto de 1.000 reais. O que que me salvou da falência? Foi o LTV que eu já tinha construído com meus clientes. Foi a única coisa que estangou a sangria, porque enquanto o ticket médio de primeira compra era 30 mil e eu gastava 40 mil para trazer esse cara, eu tinha vários caras que já estavam com 100, 200, 300, 400, 500 mil de LTV, recomprando minhas soluções. Entende? Isso que me salvou, porque eu tinha uma empresa com LTV alto. E o que que vai acontecer com a sua empresa nos próximos 5 anos se o seu CAC multiplicar por 10? Porque ele vai. A resposta ela não está no novo funil, ela não está em uma estratégia de tráfego, ela está a olhar para o que 90% dos negócios no mercado digital, aqui diz 75, eu diria que muito mais, ignoram. Porque a maioria dos empresários no Brasil inteiro focam a sua energia na parte que menos impacta o negócio, que é marketing e vendas. Você só foca em vendas porque seu marketing é ruim, e você só foca em marketing porque seu produto é ruim. Isso é uma frase do Naval Ravikant, que é um dos maiores pensadores do Vale do Silício, um dos maiores investidores do Vale do Silício. Ele diz que você só foca em vendas porque seu marketing é ruim, você só foca em marketing porque seu produto é ruim. E dentro das métricas de negócio, quando a gente olha para quatro dos principais indicadores de receita que movem o lucro líquido de uma empresa, somente 25% do resultado é marketing e vendas, que significa
aquisição de cliente. Os outros 75% do resultado ela está em retenção, expansão e churn baixo, que significa o quê? Métricas de sucesso do cliente. Então, de quatro indicadores, que é receita de clientes novos, retenção de clientes atuais, expansão de clientes atuais e churn negativo de clientes atuais, que é cancelamento, basicamente significa que 75% do resultado de lucro líquido da tua empresa vem de sucesso do cliente e que 90% da sua energia você está gastando em marketing e vendas, que é trazer novos clientes, quando na realidade você devia focar sua energia no que de fato impacta o seu negócio. Qual que é a única salvação? Lifetime value. Num cenário onde o CAC ele só aumenta e, cara, ele vai multiplicar por 10 na sua empresa. Hoje você gasta R$ 1.000 para trazer um cliente, se prepara que em 3 anos você vai gastar 10.000. Hoje você gasta 10.000 para trazer um cliente, se prepara que em 3 anos você vai gastar 100.000. O CAC é o ativo de economia que mais inflaciona no mundo. A única forma de construir um negócio de fato lucrativo e duradouro é aumentar o quanto cada cliente te paga ao longo do tempo, que é o lifetime value. Seu cliente é a única coisa que te separa da falência. O jogo não é sobre quantos clientes você adquire, mas sobre quantos clientes você mantém e expande. Esse é o segredo das empresas multimilionárias no mundo inteiro. Elas adquirem em muito volume, porém elas retêm e expandem num volume muito maior. A equação do crescimento tem que ser parar de pensar em faturei R$ 1 milhão e começar a pensar em adicionei 100.000 de MRR, que é Monthly Recurrent Revenue, ou seja, receita mensal recorrente. A fórmula que decide se você cresce ou quebra, ela é base ativa atual, novos clientes, expansão de receita, não renovações, churn, crescimento líquido. Ou seja, se você tem um negócio que tem aquisição menor que a perda, você está quebrando enquanto bate meta e bate recorde, bate no ombro do teu time de venda. Teu time de venda está vendendo R$ 1 milhão, enquanto do outro lado você está perdendo 2 milhões em churn e ninguém está vendo. Ninguém. Tá vendo? A fórmula, ela é baseada basicamente em expansão, renovação e churn sendo como responsabilidade da área de CS. E apenas novos clientes sendo responsabilidade de marketing e vendas. De forma que 75% do teu resultado nessa matemática, ele não vem de vendas, vem de sucesso do cliente. E é aí que você percebe como que o mercado digital está maduro, porque esse mercado ele é extremamente avançado em vender e um bebê em entregar em escala. A real é que o mercado de marketing digital, o mercado de infoproduto, o mercado de high ticket como um todo, é um mercado amador, um mercado emergente. E quando a gente analisa para as quatro fontes de receita de CS, que são fontes obrigatórias em todo negócio que se preze, a gente percebe, de fato, a gente constata que o mercado digital é um bebê, porque ninguém tem receita com reativação, indicação, renovação e upsell. Aqui está errado. Essas quatro fontes de receita que ninguém tem geram múltiplos sete dígitos de lucro para minha empresa todo semestre. Esse semestre a gente faturou, quer dizer, lucrou múltiplos sete dígitos apenas nessas quatro linhas de negócio, tá? Você tem que pensar que, ao mesmo tempo que você expande e renova, indica e faz upsell, você precisa estancar o vazamento, senão você tem um grande balde furado. Se você tem um balde furado, não adianta encher a torneira se a água ela vai vazar por todos os lados. Seus principais inimigos de negócio têm que ser o churn, o risco de churn e os não renovados. Controlar esse vazamento é muito mais barato, consequentemente, muito mais lucrativo do que adquirir um cliente novo. Em um cenário onde a inflação para trazer um cliente novo é de 1.000% ao ano, reter cliente se torna algo barato, porque não inflaciona. Reter clientes não inflaciona. Me escuta. Reter cliente não inflaciona. Adquirir cliente inflaciona. Historicamente, o salário de um CS inflacionou igual o IPCA. Historicamente, o CAC inflacionou 1.000% ao ano nos últimos 10 anos. Você tem como investir o seu dinheiro como CEO em reter cliente que não inflaciona e é barato, ou adquirir um caminhão de clientes que vão embora depois e que inflaciona 1.000% ao ano, garantidamente, nos próximos 10 anos. Onde você vai alocar seu recurso como CEO? Em reter clientes. E é aí
que você entende o seu verdadeiro 80/20. E é aí que você começa a estancar o sangramento e expandir a base. É aí que você muda a sua perspectiva de negócio, de olhar cliente como apenas cliente e olhar cliente como ativos perenes geradores de caixa. Os meus clientes, eles são ativos perenes geradores de caixa. Cada um de vocês são, para mim, além de pessoas incríveis, que eu quero muito transformar a vida de vocês, vocês são ativos perenes geradores de caixa. Uma hora que você entra na minha empresa, você nunca mais pode ir embora. E enquanto você estiver aqui, você é um ativo perene gerador de caixa. É assim que eu opero as minhas empresas. É assim que eu penso o mundo. E é assim que você, como CEO, deveria pensar se você quiser continuar vivo nesse mercado nos próximos anos. CS não é um suporte, é a área mais estratégica da tua empresa. O teu time de CS precisa ser consultivo, não reativo. Ele não tem que esperar o problema do cliente e ficar respondendo dúvida. Ele tem que guiar o cliente para o sucesso. Ele tem que ter foco no resultado do cliente. A meta não é atender, mas sim fazer com que o cliente atinja o payback, o first time value, o total value, ou seja, o sucesso. Ele entende de negócio, ele consegue analisar o cenário do teu cliente, fazer um PDCA, um Plan Do Check Act, fazer um FCA, um fato causação e entender como o teu cliente cresce. Ele tem que ter uma habilidade de venda natural, porque a venda de CS não é empurrada, ela é relacional, ela é natural. É natural. Aqui na Highscale, cara, a gente está lançando agora em agosto, na Highscale não, né, no High Group, que é o nosso portfólio, está lançando o Make Hire Private, né, que é uma holding controladora de empresas do ecossistema financeiro. É o ecossistema de soluções financeiras feitos do High Founder para o High Founder, né? Então a gente está lançando agora o Make Hire. São três negócios. É um negócio chamado High Bank, que é uma solução de crédito para PJ, produto de fluxo de caixa para empresas. Powered by Green, nossa parceira, sociedade com a Green. Está lançando High Wealth, que é uma Wealth Management, uma gestora de recursos, junto com a Quarta Via, que é uma empresa parceirona nossa. E a gente está lançando em breve também um banco de cripto e o Make Hire é o ecossistema que a marca controladora dessas empresas financeiras, né, que atendem soluções financeiras feitas de founder para founder. Por que que eu estou falando isso para você? Porque eu percebo tanto meus clientes como ativo que eu criei literalmente um portfólio inteiro de empresas e soluções para atender esse cara. Eu enxergo tanto esse cara como ativo e meu time de sucesso do cliente tem que ter tão próximo desse cara a ponto de ligar para ele e falar: E aí, man, vi aqui que tua empresa deu 1 milhão de lucro esse mês. Tá investindo aonde teu dinheiro? Ah, tá na Selic aqui. Ah, beleza. Que tal tu comprar uma cota aqui de 1 milhão de reais da Ampar, que é a nossa usina de energia solar que tá captando recurso? Cara, beleza, então aqui, pá, 1 milhão, transfere. Esse é o nível de confiança que eu preciso ter do meu time com os meus clientes. E é esse o nível de visão que eu tenho sobre os meus clientes. Eu olho eles como um ativo perene gerador de caixa. A gente tem, cara, dentro do nosso portfólio High Group, a High Scale, que é a nossa empresa de consultoria e escola de negócios, onde a gente tem todo um portfólio de soluções para formar high founders, formar fundadores de empresas milionárias. A gente tem o High Capital, que é o nosso fundo de investimento, onde a gente tem um portfólio de mais de 20 empresas sinérgicas de serviço e tecnologia que atendem o nosso cliente nas dores deles. Então, a gente tem as RAIs, né, que a gente chama, qualquer empresa que você veja com RAI na frente muito provavelmente o High Capital está por trás. E a gente tem agora o MH Private, né, que é o Make Higher, que vem do nosso discurso, né? Let's make it higher again, vamos fazer isso grande de novo, expressa a nossa visão de longo prazo. E MH também é Marinho Henrique, né? Então a gente vai lançar o Make Higher Private, que é esse ecossistema de soluções financeiras. Então eu percebo tanto o meu cliente como um ativo que eu monetizo esse cara em todas as áreas da vida dele, cara. Eu tenho uma Wealth Management que cuida do recurso do cara na PF, velho. Então, assim, a gente tem todo um portfólio aqui para, de fato, atender o High Founder na vida dele inteira. A gente precisa atender esse cara em todas as dores dele. Turma, se um High Founder de 10 milhões contrata meu portfólio de soluções inteira, eu ganho mais dinheiro que ele do negócio dele. Eu ganho mais dinheiro no negócio de um fundador de high ticket que segue meu método do que ele mesmo. Vocês têm noção disso? Por quê? Porque ele é um ativo perene, gerador de caixa, e eu cuido dele, garantindo o sucesso dele. Porque tudo que ele faz, ele contrata do High Group. Entende? Eu ganho mais dinheiro que ele, mais dinheiro que o governo. E depois vem ele. Então vem High Group, imposto, dividendo do sócio.
Muito louco. Mas é isso que eu construí aqui no portfólio do High Group. Então, por quê? Porque a meta não é ajudar o cara na dúvida que ele tem na mentoria, meu irmão. A meta é formar um high founder de uma empresa multimilionária que segue a nossa filosofia e que acredita em tudo que a gente vende, pô. Por isso que a gente tem que cuidar do cara e tem que gerar resultado. Então, você só foca em marketing e vendas, porque seu marketing é ruim, você só foca em marketing e seu produto é ruim, Nova Ravikant. Então, um excelente produto, ele cria um círculo virtuoso de resultado, cliente feliz, retenção e expansão, indicação, novos clientes, de forma que, de fato, o product-led growth acontece. O Product-Led Growth é um mecanismo onde você consegue crescer sua empresa baseada em ter um bom produto. É isso que você precisa focar energia. Beleza, Henrique, como que eu faço isso? Caralho, esse Henrique made by AI aqui tá estranho pra caralho, não? Olhei um estranho da porra, meu irmão. O time... Mas tá bonitinho, vai. Na prática, como é que você faz isso, tá? O que que você precisa monitorar? Esse aqui é o dashboard da verdade. Se você não mede, você não gerencia. Então, o seu primeiro papel aqui como CEO é montar um painel de controle que você atualiza semanalmente com o que a gente chama de North Star Metrics, ou seja, métricas da estrela guia. North Star Metrics, ou seja, é a estrela guia da tua companhia. É isso que você tem que olhar, que é CAC sobre LTV, né? LTV sobre CAC Rater, que é basicamente relação CAC-LTV, que é o principal indicador de saúde do negócio, ou seja, quanto que você desembolsa de caixa para trazer um cliente, quanto que ele te retorna de caixa ao longo da vida. Meses para recuperar o CAC, né? Payback time, CAC Payback Time é um indicador para a saúde do fluxo de caixa da tua empresa, que basicamente mostra quanto que você desembolsa hoje para trazer um cliente, em quantos meses, com aquele cliente te pagando parcelado, você recupera quanto você investiu na aquisição e passa a ter lucro daquela venda. O MRR líquido adicionado, né, o Monthly Recurrent Revenue líquido adicionado, que é o principal indicador do quanto que tua receita mensal recorrente cresce. Então, basicamente, seria o teu MRR churn, ou seja, o quanto que você perdeu de receita menos o quanto o seu MRR é adicionado, quanto que você adicionou de receita. Então, imagina que você adicionou 100 mil por mês de MRR e perdeu 20 mil por mês de MRR. Seu líquido é 80 mil por mês, tá? Então, MRR líquido adicionado. Churn de receita, né? Revenue churn, acabei de falar disso. Seu principal indicador de balde furado, ou seja, de toda a tua base ativa entre os teus clientes que não renovaram ou cancelaram o plano, o contrato, quanto que tu perdeu da tua receita percentualmente. Então, se tu vendeu 1 milhão e tomou 200 mil de revenue churn, tu tem 20% de revenue churn. Se você tinha 100 mil de receita mensal recorrente, com 20 clientes que pagam 5 mil por mês e 4 clientes desses que pagam 5 mil por mês cancelaram, você perdeu 20 mil por mês de recorrência e agora só tem 80. Então, se você quiser crescer, você tem que adicionar mais 4 clientes no lugar dele para ficar igual e a partir do quinto cliente você começa a crescer, você volta a crescer. Então, o seu churn de receita ele é muito impactante no seu resultado líquido. Por isso que muitas empresas elas vendem, mas o saldo da conta corrente continua negativo sempre. Porque no final tá tudo indo embora no balde furado. E essa é a linguagem que você precisa dominar. Se você não sabe seu LTV CAC Rater, seu CAC Payback Time, teu Monthly Recurrent Revenue adicionado líquido, você não sabe teu Revenue Churn, teu CAC, se tu não sabe esses indicadores, é como se tu tivesse, cara, sei lá, na Arábia assinando um contrato em árabe sem um tradutor, brother. Tu confiaria de assinar um contrato em árabe, na Arábia, sem saber ler árabe e sem um Google Tradutor para transcrever o que tem no contrato? Tu assinaria assim, ó, cego, um contrato, sei lá, dizendo que aí tem no contrato dizendo que tu vai dar toda a tua empresa pro cara por R$ 1. Foda-se. Tu assinaria essa porra? Claro que não. E como é que tu toca o teu negócio sem ter esses dados, entendeu? É como se eu tivesse, cara. Eu dei esse exemplo do dia, acho que foi qual foi o país? O Lucas estava aqui, ele pesquisou o país e descobriu a língua. Tu lembra, Lucas? O país que eu falei na aula lá da última vez, que foi, sei lá, Croácia. Como é que tu quer falar croata, cara? Tá ligado? Porra, tu quer falar croata, tu quer, pô, ser presidente da Croácia sem falar croata, cara? Como é que pode? É que nem você tentando fazer o seu negócio sem dominar finanças corporativas, sem dominar high profit, né? E aí, cara, qual que é a lógica que você precisa entender aqui? É que existem alguns mecanismos para que você vire esse game.
Existem mecanismos que poucas pessoas conhecem, poucas empresas ainda implementaram, e aqui eu estou falando de empresas até grandes, fora do nosso mercado, poucas empresas implementaram esses mecanismos que de fato fazem com que você cresça o seu negócio baseado no sucesso do cliente. Que o primeiro mecanismo é criação de impacto recorrente. Seu cliente ele precisa estar recebendo valor todo mês. Todo mês. É que nem empresa de recorrência, turma. Empresa as a service, lembrando, todos vocês são empresas de solução as a service. Elas precisam vender não uma vez, elas precisam vender todo mês, porque todo mês o cara paga o boleto. Que nem a Netflix, cara. A Netflix ela te vende todo mês. Cada conteúdo que você assiste na Netflix, cada série, ela tá te vendendo o próximo mês de assinatura. Entende? Então, cara, você precisa criar impacto recorrente. Você tem que sair desse negócio de hot seat 2 vezes por mês. Sou sua agência de tráfego. É um software que você tem acesso aqui. É uma consultoria com 2 encontros por mês. Cara, não faz sentido. Você precisa criar impacto recorrente, você precisa ter um plano claro para o cliente ter progresso. Se você não criar impacto recorrente, você não tem receita recorrente, ponto final. A receita recorrente, ela vem do impacto recorrente. Por que que todos os meses tu paga a porra da conta de energia? Porque se você não pagar, você fica sem energia. E você usa energia 24 horas por dia. Você usa, se você não usasse, você não pagava, certo? Se você se muda da sua casa, você tem duas casas, você não usa uma e usa a outra. Quanto dá a conta de energia de uma, quanto dá a conta de energia da que você usa? Conta que você não usa dá barato. E aí você paga o baratinho, que é o mínimo ali. Agora, se a conta de energia da casa que você não usa vier R$ 2.000, você vai pagar de boa? Claro que não. Você vai pensar o quê? Caralho, que porra é essa? Que deu R$ 2.000 a conta de energia, eu nem usei essa casa. Será que tá vazando? Será que ficou o ar-condicionado ligado lá? Que porra é essa? Você não vai pagar uma conta de energia de algo que você não usou. É a mesma coisa que você vendendo uma mentoria de 24 mil, que você chama de 24 mil, na realidade é 2 mil por mês. O cara vai pagando 2 mil por mês. Chega o terceiro mês e fala: por que que eu tô pagando isso aqui mesmo? Porque não participei de nenhum encontro, ninguém me chamou. Aquele grupo de WhatsApp eu nem li nada. Ou, porra, teve. Os caras estão fazendo meus anúncios aqui, mas não tá gerando um lead. Pô, essa agência aí disse que ia fazer uma porrada de coisa, teve uma call de onboard só e duas, né, o time tá olhando ali o WhatsApp. Ou essa porra desse software aqui que eu tô pagando 3 mil por mês, meu time nem plantou essa merda. Ou essa contabilidade desgraçada aqui que disse que ia fazer eu recuperar imposto e 3 meses já eu tô pagando o mesmo imposto. Esse jurídico filha da puta aqui que eu contratei disse que ia fazer 50 contratos pra minha empresa, me entregou dois. Acho que eu não vou pagar esse boleto esse mês não. Pum, cancela. Pegou a visão, cara? Pegou a visão? O cara cancela. Por quê? Porque não tem impacto recorrente. Quem aqui é maluco, maluco para cancelar plano de saúde? Quem aqui é doidão para cancelar plano de saúde? Manda no chat. Cara, todo mês o cara paga o plano de saúde e pensa, porra, meu irmão, véi, tô pagando plano de saúde aqui, ninguém tá usando o plano de saúde, velho. Tô pagando tantos reais por mês aqui de plano de saúde, ninguém usa. Todo exame que eu preciso, os filha da puta diz que não cobra, eu tenho que pagar por fora. Tá ligado? E o cara fica pensando, porra, mas quando o cara precisa, o cara sabe que tem. Quem é que odeia pagar seguro de carro? Meu irmão, eu pago 3 mil por mês no seguro do meu carro. Puto, mano. Porque eu não uso, mano. Mas quando eu bato o carro, aí eu lembro, porra, fez sentido. Mas assim, você paga puto. Agora, o boleto de energia, você paga feliz. Por quê? Porque, porra, graças a Deus tem energia, né? Obrigado a Deus, tem energia. Senão, o que, que seria de mim? Como é que eu ia comer? Como é que eu ia viver no ar-condicionado? Como é que eu ia carregar meu computador? Tá entendendo, cara? Por quê? Porque tem impacto recorrente. Então, essa é a primeira coisa que você precisa pegar aqui. Segunda coisa, velho, você precisa criar custo de troca. Custo de troca é a cola do seu cliente. Me escuta. Custo de troca é basicamente o que que esse cara perde que esse cara perde se ele cancelar o teu produto ou o teu serviço. O custo de troca, basicamente, é o que faz com que você tenha retenção infinita. O custo de troca é o que faz com que você nunca troque de plano de saúde. Qual foi a última vez que você trocou de plano de saúde? Qual foi a última vez que você trocou de CRM? Qual foi a última vez que você trocou de custódia da sua aposentadoria? Qual foi a última vez que você trocou seu contador de pessoa física? Qual foi a última vez que você trocou seu financeiro? Qual foi a última vez que você trocou seu sistema de e-mail marketing? Qual foi a última vez que você trocou seu seguro do carro? Qual foi a última vez que você trocou a Netflix pelo Prime?
Você não troca. Por quê? Porque tem custo de troca. Tem custo de troca. Aqui na Highscale, cara, se você dá churn de qualquer solução da Highscale, você perde seus amigos, seus braços, suas pernas, sua rota do Waze, sua inteligência e o seu cérebro. Tem certeza que você quer dar churn? Quando o cliente fala, eu quero cancelar, eu chego e falo, meu irmão, certeza que tu quer perder teus amigos, teus braços, tuas pernas, teu cérebro, tua inteligência e tua rota do Waze? E ele fala, acho que não. Aí eu falo, então tá bom, continua aí. Ele fala, beleza, vou pagar mais um mês. Pum, paga mais um mês. O que que são os amigos? Comunidade. A gente tem produtos de comunidade muito forte. Cara, o High Circle, os caras são brothers, os caras são família. A gente vai agora pra Gramado no final do mês reunir, porra, 120 membros e mais de 300 pessoas da família dos membros. A família tá junto. A mulher dos caras são amigos, amigas. Entende, cara? A comunidade, o cara vai perder os amigos se ele sair do High Circle. A gente tem uma camada grossa de entrega de consultoria. A gente é os braços do cliente. A gente tem uma camada grossa de AI e documentação e dados. A gente é o cérebro do cliente. A gente tem uma camada grossa de educação para o dono e para o time, de forma que ele saia, ele perca a inteligência. A gente tem uma camada grossa de mentoria comigo e com mentores de alto nível, que se ele sai, ele perde a rota do Waze em São Paulo e fica dando voltas no labirinto, sem saber para onde ir. Entende? A gente vende comunidade, a gente vende consultoria, a gente vende serviço, a gente vende tecnologia, a gente vende educação, a gente vende mentoria, a gente vende solução as a service. A gente agora vende custódia do banco, a gente agora vende gestão de recurso, a gente vende crédito, a gente vende dinheiro. Você entende que eu sou tudo para o High Founder? Você entende que o High Group é tudo que o High Founder precisa e que se ele der churn, ele perde tudo. Ele perde os amigos, os braços, as pernas, a rota do Waze, a inteligência, a custódia do banco, as oportunidades de investimento, a gestão do recurso dele, a consultoria de patrimônio dele. Ele perde tudo. Como que o filho da puta vai dar churn? Nunca vai dar churn. Por quê? Porque existe custo de troca. É mais caro ir embora do que pagar a próxima parcela. Pegar a visão? Vambora, vamos seguir então. Mecanismo 3, análise de safras. Onde que o balde fura? Você precisa agrupar clientes por safras, cohortes que chamam, onde você analisa a retenção das safras e identifica padrões. Nós perdemos sempre 15% dos clientes nos 2 primeiros meses. Então, o gargalo é que o nosso processo de onboarding pode ser melhorado. Ou perdemos clientes no mês 6, geralmente. Então, o nosso processo de continuidade do semestre precisa ser melhorado. Ou perdemos clientes, entendeu? Próxima coisa, mecanismo 4, o índice de engajamento, que é basicamente o alerta vermelho de churn. É para que você possa ter prevenção de cancelamento, que você possa monitorar o health score, a saúde do teu cliente. Então você tem atividades-chave, que são ações que um cliente saudável faz. Então participa das calls, implementa as tarefas, atualiza os indicadores, o time interage, participa dos eventos. Cria um sistema de pontos. Então, os clientes que realizam essas atividades ganham pontos. E você vai agir proativamente, de forma que os que têm poucos pontos têm mais atenção para que eles tenham mais pontos, e os que têm mais pontos continuem tendo mais pontos, de forma que você tenha clientes engajados. Então, cara, qual que é a grande parada? Se você já tem um plano para posicionar a sua área de CS não apenas como suporte, e sim como um novo closer do seu negócio, você tem que entender que essa é somente uma das alavancas que você precisa para escalar a sua oferta high ticket para mais de 5 milhões por ano, com margem de lucro alta, eficiência alta e, de fato, saindo da pirâmide do burnout. De fato, deixando de ser um low founder autônomo que troca seu tempo por dinheiro, que não criou ainda sistemas de lucro que possam escalar seu propósito no mundo e se torne um high founder, que é um cara que domina o modelo mental do high profit, a metodologia de negócio de high profit, que é uma metodologia baseada em ter CAC baixo, LTV alto, eficiência operacional alta, uma alavancagem financeira na PJ, um plano de dividendos e alavancagem financeira na PF. Esses 6 mecanismos do high profit, eles são implementados pela Highscale dentro do seu negócio.
E CS cuida apenas da parte de LTV. Mas LTV é um pequeno pedaço do que é o High Profit. E o High Profit ele é um pequeno pedaço de tudo que a gente tem para te oferecer aqui dentro. A gente pode te ajudar a escalar o teu negócio para impacto, lucro, liberdade e propósito no mundo. Se você quiser fazer parte dessa tribo, desse movimento dos fundadores de empresas milionárias, a gente está aqui para formar você. A gente está aqui para formar 1.000 high founders até o final de 2030. Esse é o nosso propósito, é por isso que eu acordo cedo e durmo tarde todo dia, trabalhando para construir esse portfólio de soluções que vai formar 1.000 fundadores de empresas milionárias até o final de 2030. Turma, vou indo então. Mandem no chat aí o que vocês acharam da aula. Gerou valor? Curtiram, não curtiram? Manda um feedback sincero aí, só para eu dormir de coração quentinho, sabendo que eu cumpri meu propósito hoje. Clica aí onde você tem que clicar, vem trabalhar com a gente e let's make it higher again. Fique com Deus, turma. Um abraço.